Segurança nas plataformas. Denúncias de que plataformas estariam sendo lançadas ao mar, faltando uma série de componentes primordiais à segurança do equipamento e dos trabalhadores. A curva de produção, curva de produção da Petrobras, 2011, 2020. 2011, 12, 13, 16, 2020. Chamo a atenção para os senhores que esse empilhamento são as unidades de produção, algumas próprias, outras afetadas, unidade de produção consórcios, unidades de produção 100% de Petrobras. Chamo a atenção para o ano de 2013, em que nós levamos ao mar, ao final de 13, 9 unidades, 9 sistemas de produção. Por aqui, os senhores verificam a quantidade de trabalho que tem sido feito no Brasil por essa indústria naval e offshore. E para a gente centrar, para que eu possa, centrar a minha fala, nós chamamos a P62, uma unidade própria da Petrobras, do campo de Roncador, módulo 4, que chamou bastante atenção, ou pelo menos tivemos várias informações na imprensa nos meses recentes. Então, a unidade de produção, a P62. O que nós temos? P62, como eu disse, campo de Roncador, uma unidade própria da Petrobras. Se a gente considera a CAPEX e OPEX, nós estamos falando de uma unidade de 4,11 bilhões de dólares, 180 mil barris por dia de óleo, 6 milhões de metros cúbicos dia de gás natural. Chamo a atenção para a direita que o somatório das capacidades instaladas dessas unidades de produção totalizam 1 milhão de barris de petróleo por dia de capacidade física adicionada à nossa capacidade de produção. Então, nós vamos destacar nessa apresentação alguns dos sistemas que tratam da segurança da unidade de produção. À esquerda, nós temos o que nós chamamos de sistema de ancoragem, que é constituído pela varanda de ancoragem, que é o guincho de tensionamento. A unidade, as linhas dela são tensionadas em função das estacas que nós laçamos no fundo do mar. Nós amarramos essa unidade de produção quando ela está na locação. Temos os guias de ancoragem, são termos bastante técnicos, muito interessantes. O material fica aqui para o senhor, para os senhores, para a mesa. Nós temos o que é extremamente importante, são as acomodações e utilidades, as baleeiras, as bombas de incêndio, os sinalizadores. Então, fizemos alguns destaques que é possível nós assistirmos com esses slides que eu apresento. Bom, P62, o sistema de operacionais e as autorizações para a saída do estaleiro. Não existe a menor possibilidade que a Petrobras saia do estaleiro após concluída uma unidade de produção, sem as autorizações, sem as anuências. São várias anuências durante um longo período, durante quase que a totalidade da vida da construção da unidade de produção. Então, eu mostro à esquerda a chegada, por exemplo, nós estamos olhando aqui o estaleiro Atlântico Sul, Ipojuca, Pernambuco. Nós estamos olhando, chega o casco, que é essa parte de baixo da P62. Esse casco chega de algum lugar, ou do Brasil, esse, no caso, veio de Singapura, e os módulos, que são várias unidades de processo, que eu mostrei aos senhores, são construídos em vários lugares, parte no Brasil, parte no próprio estaleiro, que vai fazer a integração, uma outra parte em outras regiões do país. Existe uma média de 20 a 24 meses de trabalho de construção, de integração deste casco e destes módulos. Dezembro de 2013, portanto, quase 2 anos depois da chegada do casco no estaleiro, começa um processo em que nós necessitamos das autorizações para que a gente possa deixar o estaleiro. E são pelo menos 7 sistemas extremamente importantes para que essas unidades possam sair dos estaleiros. O sistema de salvatagem, que é constituído pelas baleeiras, botes de resgate, balsas, plano de segurança.
Um outro sistema importante que é suporte à vida, que é a habitabilidade, a geração de energia, esgoto, ar comprimido, água, ar-condicionado, movimentação de carga e comunicação da plataforma. Detecção e combate de incêndio, lastro e deslastro, ancoragem, homologação do heliponto. Então, existem sete certificadoras ou 7 entidades que vão dar a certificação da Petrobras de tal forma que nós possamos deixar os estaleiros. Então, para sair dos estaleiros, nós precisamos das seguintes autorizações. A autorização da Receita Federal, e esse é um ponto extremamente importante, porque nós conseguimos a autorização da Receita Federal ainda em meados, 15 ou 16 de dezembro, e quando nós conseguimos a autorização da Receita Federal, nós conseguimos uma informação muito importante para a balança comercial do país, que é o reconhecimento da exportação ficta. Então, nós não precisávamos chegar ao dia 31 de dezembro, sair do estaleiro, para ter esse reconhecimento tão importante para a Petrobras e certamente para o Brasil. Então, a exportação ficta, ela se deu, eu tenho a data aqui, no dia 16, pela Receita. Um outro dado e a certificação extremamente importante é da Anvisa, que trata do termo de expensão sanitária. A habitabilidade e segurança, os certificados que nós precisamos ter de lastro, deslastro, ancoragem, sinalização da embarcação, isso tudo vem pela certificadora que nós contratamos em processos de licitação. A certificadora, ela certifica o projeto e atesta que nós executamos a obra de acordo com o projeto. Na sequência vem a Marinha, isso é um dia atrás do outro, né? São vários processos, vários cheques e recheques, vários questionamentos. Então, nós temos o atestado de inscrição, que é dado para nós pela Marinha, que repassa salvatagem, suporte à vida, detecção e combate. Depois, a Polícia Federal, todos esses juntos nos autorizam a sair do estaleiro. Então, não é uma anuência, são várias anuências. A Secretaria Regional do Trabalho também, o Ministério do Trabalho, tudo isso são anuências que nós precisamos ter para sair do estaleiro. E a coisa não para por aí. Nós saímos do estaleiro, nós tivemos a exportação ficta no dia 17 de dezembro de 2013. No dia 30 de dezembro, nós deixamos o estaleiro e levamos 21 dias a chegar na locação. Quando nós estávamos em curso, exatamente no dia 10 de janeiro de 2014, nós tivemos um incêndio no gerador elétrico temporário. Quando nós saímos da unidade, o gerador definitivo estava auditado, certificado, comissionado e reconhecido por todos aqueles que checam o sistema de geração de energia. Só que quando você está em curso, você ainda não está produzindo petróleo, o consumo de energia elétrica ele é bem mais baixo do que quando você está com uma unidade com 180 mil barris. Então, nós temos esses geradores, a Petrobras costuma utilizar-se desses geradores elétricos temporários. Houve um vazamento de óleo do sistema de lubrificação, material extremamente quente, houve um flash e a brigada de incêndio, que está em todas as plataformas, fez o combate imediatamente. Nós tivemos várias inspeções da Secretaria Regional do Trabalho, que nos fez uma série de exigências adicionais, uma série de comprovações com relação aos peritos. Ela não interditou, a Secretaria não interditou a plataforma, ela disse que essas áreas só podem partir depois de cumprido uma série de requisitos, e nós trabalhamos no cumprimento com prazos definidos. Nós tivemos a aprovação da Agência Nacional de Petróleo, a aprovação da documentação de segurança operacional. Nós tivemos da Agência Nacional de Petróleo a autorização de uso dos sistemas de medição. A Marinha, no dia 5 de maio, nós já estávamos na locação, a Marinha veio, certificou, nos deu a declaração de conformidade, o cartão de tripulação de segurança, isso tudo para que a gente produzisse o primeiro óleo. Senhores e senhoras, verifique que tem toda uma outra equipe dos mesmos órgãos fazendo esses mesmos cheques.
com outros objetivos. Agora, o objetivo do primeiro óleo. O MTE, a Secretaria Regional do Trabalho e, finalmente, a licença, a importante licença do IBAMA, para que a gente pudesse iniciar a operação. E, no dia 1º, nós tivemos a produção do primeiro óleo, 18 mil barris, o primeiro óleo, no dia 12 de maio de 2014, e é uma data muito marcante e muito importante para a nossa empresa, para a Petrobras. Seguindo, já me aproximando do final desse eixo, nós não para por aí. As auditorias, as visitas à plataforma, a todas as plataformas, elas se dão sistematicamente. Você está autorizado hoje não significa estar autorizado amanhã. Por isso é que nós chamamos de que é preciso mais segurança, mais rigor, para que a gente tenha a certeza da sustentação da produção. Então, nós tivemos algumas visitas da Agência Nacional de Petróleo, logo depois do primeiro óleo. Tivemos uma auditoria no dia 13 de maio. A agência nos fez uma série de exigências, uma série de cobranças, e a gente já estava produzindo. Questões posteriores em relação ao sistema de ancoragem. Nós tínhamos uma autorização da certificadora de que nós poderíamos estar trabalhando com 13 das linhas já tensionadas. A ANP nos visitou, nos auditou e recomendou que nós parássemos a produção. Ficamos parados por 5 dias, mostrando em várias reuniões as certificações à agência, tirando todas as dúvidas, recebemos todas as orientações, até que a ANP nos autorizou 5 dias após a que nós voltássemos à produção. Hoje, já desde o dia 7 de junho, nós temos as 21 linhas tensionadas, interligadas, certificadas. Os nossos indicadores no ano de 2013, a nossa companhia cresce, nós temos mais refino, mais plataformas, mais termoelétricas, mais obras, muito mais movimentação de petróleo e de gás. O consumo é muito grande de combustível no país. Nós, esse ano de 2013, do ponto de vista da segurança e meio ambiente, a Petrobras teve o melhor ano histórico. O melhor ano histórico nós tivemos nos últimos 60 anos. Nós temos o que nós chamamos de TORC, a taxa de ocorrências registráveis, e nós temos uma exposição maior, porque, lembrando aos senhores, no ano de 2013, foram 45 bilhões de dólares de investimento, e nós temos uma exposição crescente. Empregado de empreiteiras nas obras, nós consideramos como exposição nossa. Todo o transporte contratado de Petrobras é exposição de Petrobras, mesmo que não seja de pessoas da Petrobras. Então, nós tivemos uma exposição maior e uma redução de 21% na taxa de ocorrências registráveis. Número de acidentes fatais, nós trabalhamos por 0. Tivemos uma redução no ano de 2013, nós tivemos 4 mortes, 4 fatalidades. Evidentemente que nós não achamos esse número um bom número, nós trabalhamos pelo 0, mas tivemos, sim, resultados muito bons comparados com o ano anteriores, que nós tivemos 13 fatalidades no ano anterior e 16. Ou seja, ainda que tivéssemos toda essa exposição adicional, nós tivemos resultados melhores. Volumes de vazamento de óleo e derivados, também tivemos uma redução significativa no ano de 2013. Esses números, evidentemente, são auditáveis, esses números são mostrados em diversos relatórios que nós apresentamos ao mercado no Brasil e no exterior. Nós tivemos também uma redução de 52% de vazamento. E temos uma série de programas na companhia que nos levam a alcançar cada vez mais resultados melhores e muito melhores. E temos investido, e é importante que eu diga aqui, no programa de aumento da eficiência operacional. Não é só, são mais de 2 bilhões de dólares em 2 anos que nós colocamos no programa. Não é mais, principalmente, mas não é mais a produção. 50. Quando você trabalha de uma forma mais segura, você tem a sustentabilidade da produção, mas você tem empregados que estão mais seguros, que estão mais
seguros no seu dia a dia, no seu trabalho. São dois elementos fundamentais: a vida acima de qualquer coisa e o bom resultado para a companhia. Nós temos o que nós chamamos de unidades móveis, né, que nós contratamos em taxas diárias, unidades de manutenção que nós colocamos como se fosse uma sonda, uma unidade do lado de uma unidade de produção para fazer a manutenção. O custo diário valia de $150 mil por dia a $400 mil por dia. Há 3 anos atrás, nós tínhamos, ou 2 anos atrás, nós tínhamos 2 unidades de manutenção. Hoje nós temos 7 unidades de manutenção já contratadas, operando, prontas para atender, para dar maior segurança à nossa companhia. Caminhando para o eixo 4. Presidente, aproveitar que a presidente Graça Foster... Já tem 50 minutos, presidente. Nós vamos passar a tarde inteira, vamos avançar à noite e as perguntas vão entrar no mesmo que ela está respondendo. Ela está no depoimento da presidente Graça Foster. É uma palestra institucional que nós estamos assistindo, presidente. Eu assisto o DVD da Petrobras, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigada, presidente, por me permitir falar um pouco mais sobre algo tão importante que são indícios de superfaturamento na construção de refinaria. Nós estamos falando aqui especificamente da refinaria Abreu e Lima. A refinaria RNEST. O conjunto, essa refinaria que nós estamos muito próximos de concluir, nós estamos partindo agora o primeiro trem de refino. Trem de refino são esses, trem 1 e 2, são esses 2 grupos em verde. Nós estamos partindo dessa refinaria agora no mês de novembro de 2014. Nós temos o que chamamos de off-site em azul, que é tudo que trabalha para que a gente possa rodar essas plantas. Nós temos toda a parte de infraestrutura e nós temos os dutos, que chamamos de extramuros, e temos o pier, porto de swap, tanques de produtos. Então, o coração da refinaria é constituído por esses 2 trens pintados, assinalados na cor verde. Essa é uma foto aérea da refinaria, uma área de 2,5 quilômetros, 2,5 quilômetros, que vai dar em torno um pouco mais de 6,3 quilômetros quadrados, que contempla todo o conjunto de refino. Em verde, nós temos os on-sites, que são as unidades de processo, principalmente a destilação atmosférica. É importante chamar a atenção para a destilação atmosférica, o coqueamento retardado, o hidrorefino, a geração de hidrogênio, são unidades importantes, o pátio de coque. Em azul, nós temos os tanques de petróleo, tanques, produtos intermediários, a estação de tratamento de água, tratamento de despejos industriais. Nós temos ali a casa de força. Então, esse é o conjunto dessa refinaria. Importante chamar a atenção para o extramuros. Nós temos aí uma foto aérea também da expansão do porto de Suape e as rodovias para atendimento à RNEST. A construção da refinaria, mas tem toda a infraestrutura ao redor dessa refinaria. A refinaria aparece na parte, no plano mais adiante, mais atrás da refinaria. E todas essas linhas circundadas em branco mais claro são os reforços ou as construções que nós tivemos que fazer. Então, dragagem do canal de acesso, prolongamento do mole, nós temos o reforço e o engordamento do mole, a tubovia, a criação de 2 piers. Depois, não basta. Nós tivemos que trabalhar também, investir na construção dessas estradas. Eu gostaria de destacar aos senhores que nós investimos, a Petrobras investiu R$464 milhões, aquilo que nós chamamos escopo com ressarcimento, em que é rebatido para uma redução na tarifa. Nós temos uma compensação sobre esse investimento, que é um termo de adiantamento da tarifa, uma redução nessa tarifa para a utilização do porto. E tem uma parte em que nós temos prioridade de utilização do porto, mas não temos nenhum ressarcimento, que é exatamente o prolongamento, engordamento e reforço do mole, tubovia e parte das obras da dragagem do canal
de acesso. Construir uma refinaria no Brasil, mais especificamente construir a RENEST, não é apenas ou tão somente essa foto que eu mostro, on-site, off-site e o intramuros. Nós temos que construir os extramuros. Tudo aquilo que está fora, né, acontece muito pouco, ou em alguns lugares não existe esse investimento fora do coração da refinaria. Extramuros e mais rodovias. Foi isso o que foi feito quando nós falamos a construção da refinaria, nós estamos falando nesse conjunto. Atrasos, e aqui nós temos a curva física e a curva financeira. Nós tivemos um atraso em relação ao projeto inicial, a fase 1, que é um estudo de oportunidade, nós tivemos um atraso de 3 anos em relação ao que nós projetamos para a partida do primeiro trem, o ano de 2014. Nós temos hoje, como eu disse, uma realização de 87,4%, uma previsão de 88%, ou seja, nós estamos bastante em linha com o nosso plano de realização física desde o mês de março de 2005. Com relação ao acompanhamento financeiro, nós temos em relação à fase 1, a fase 1 em relação à fase 3, nós saímos de um projeto de 2,4 bilhões de dólares, chegamos à fase 3 com um projeto diferente do primeiro, uma concepção, uma estruturação do refino completamente diferente da primeira, de 13,36 bilhões de dólares, e planejamos concluir essa refinaria junto com o extramuro, junto com a rodovia. Nós, com as rodovias, que são 25 quilômetros de rodovias, nós chegarmos a 18,49 bilhões de dólares. Ou seja, importante deixar claro aqui que nós vamos estar concluindo essa refinaria 18,5 bilhões de dólares. Esse projeto inicial, esse projeto de 2,5 bilhões de dólares, não foi o projeto construído. Existem evidências da Cera, que é uma consultoria que nós temos e que as grandes operadoras se utilizam dela, que por 2,4 ou 2,5 bilhões de dólares em 2005, em lugar nenhum do mundo seria construído essa refinaria. Em lugar nenhum. Isso excluindo todos os off-sites, excluindo aqui os extramuros, as rodovias. Então, esse projeto, fase 1, ele nunca saiu do que nós chamamos da prancheta. Foi um trabalho grande, um trabalho intenso, feito pelas equipes da Petrobras durante um período de 6 meses, como eu mostro à frente, mas esse projeto, por conta do desconhecimento que tínhamos do óleo que efetivamente estaria sendo entregue, esse projeto ele não saiu da prancheta. A evolução do projeto. Na parte de cima, a fase 1, a identificação das oportunidades, de oportunidade. Aquele esquema de refino, por isso que eu pedi a paciência dos senhores, importante olhar ali a unidade de destilação atmosférica, nós tínhamos ali um trem, um projeto com óleo hipotético, que viria a nós, esse projeto, e esse projeto não saiu da prancheta. O que se usou para quantificar o CAPEX, aquele do 2,4, foi uma base de dados muito bem trabalhada, diga-se de passagem, mas foram utilizados, esses dados foram extrapolados a partir de custos de expansão de unidades de refino que nós vínhamos desenvolvendo na Petrobras. Nos últimos 20 anos, nós não construímos refinarias novas, mas nós fizemos expansão de capacidade próximas a 600 mil barris de petróleo por dia. Então, o diretor Cossença, que é o diretor do abastecimento, ele tem colocado com muita propriedade que a grande questão que nós tivemos nesse projeto, que nunca saiu da prancheta desse primeiro trem, é que as referências de CAPEX, de custo que nós utilizamos, não foi de uma refinaria nova, de uma refinaria greenfield, mas sim
de expansões de custos unitários de valor evidentemente muito baixo, porque você tem toda a infraestrutura da refinaria, você vai fazer uma expansão de capacidade, um desengargalamento de 30 mil barris, 40 mil barris, né? Então, esse custo, ele é um custo bastante mais baixo. E aí é uma questão importante que nós temos que considerar. Nós partimos para o off-site, a infraestrutura, já na fase 2, existiu a fase 1 completa, 6 meses de fase 1, passamos para a fase 2, entendemos que nós estaríamos utilizando um petróleo de cara bobo. Esse petróleo, ele não poderia estar misturado ao nosso petróleo Marlim, e isso tudo foi aparecendo, surgindo com os estudos que foram feitos, com os levantamentos em bancada, análises, e entendemos que poderíamos ter uma única unidade de destilação, porém 2 trens. Passaram-se mais quase 2 anos, ou praticamente 2 anos, e nós entendíamos que nós deveríamos ter 2 trens de refino, inclusive com uma unidade de destilação para cada trem de refino. Então, é praticamente 2 refinarias em uma, para que a gente pudesse ter separado esses 2 volumes de óleos. Apesar de terem a mesma densidade, eles eram de naturezas e são de naturezas diferentes, do ponto de vista da quantidade de enxofre que se apresenta, do ponto de vista de metais pesados, de compostos oleofínicos. Então, petróleos de propriedade física e química diferentes que não poderiam se misturar. Foi necessário, demonstrou-se necessário uma severidade de processo muito maior para poder trabalhar essa mistura de petróleos. E nós tivemos uma evolução da fase 3 para a fase 4 em mais escopo. Houve uma variação de cambial bastante grande, 95% dos custos dessa refinaria são custos em reais. Então, houve uma apreciação do real. No início do projeto, o projeto era $3 por reais. Nós, hoje, na época da composição, 1,98. Então, foram necessários, quando você converte para petróleo, para dólar, mais dólares para que a gente pudesse fazer todos esses pagamentos. Houve uma apreciação do real frente ao dólar. Então, a estrutura de refino é outra estrutura de refino completamente diferente. Algo que é extremamente importante para a Petrobras. Eu queria pedir a paciência dos senhores, mas para a nossa empresa, e eu estou aqui representando a Petrobras, representando os seus 85 mil empregados. A Petrobras é uma empresa que ela tem governança. A disciplina na execução dos processos, na aplicação dos processos, é uma meta e é uma disciplina importante de ser seguida na companhia. Nós não podemos aceitar definitivamente algumas colocações de que a gente não tem procedimento, de que a gente não tem processos a seguir. Nós temos aprovado em ata na reunião de diretoria, isso desde o ano de 2001, e tivemos uma revisão recente, em agosto de 2012, com relação ao rigor na aprovação. Eu já estive no Senado, em outras épocas, mesmo antes da CPI, da CPMI, falando dos procedimentos de aprovação de fase. Nós temos procedimento. Especificamente em relação à RENEST, ali na fase 1, que eu registro, que é o estudo da identificação de oportunidade que nós temos. A RENEST, típico para a duração desse estudo, são de 3 a 9 meses. No caso da RENEST, essa fase 1, ela não durou um segundo. Essa fase 1, ela levou 6 meses. Nós, de trabalho muito forte, dos especialistas do abastecimento da Petrobras e do Centro de Pesquisas da Petrobras. Nós trabalhamos muito forte, nós temos relatórios. E lá atrás, em 2005, naquela época, não mais em 2012 para frente, mas o gerente executivo do abastecimento, da diretoria de abastecimento, poderia, senhor presidente, aprovar a fase 1. Mas o diretor de abastecimento da Petrobras, à época, submeteu à aprovação da diretoria colegiada da Petrobras pela importância
pela importância do investimento do empreendimento. E essa fase 1 foi aprovada pela diretoria da Petrobras, lá em setembro de 2005. Na sequência, passamos pela fase 2, pela fase 3. A fase 3, ela levou 35 meses. Pela dificuldade, pelo que era nós obtermos esse óleo, a severidade desse petróleo pesado, sintético, oriundo da Venezuela. Então, foi um trabalho muito grande e eu devo aqui colocar essas palavras, porque isso é um pleito da força de trabalho da Petrobras. Definitivamente, podemos ter cometido todos os erros, mas foi um trabalho técnico, um trabalho de quem fez a última refinaria em 1980. Seguimos com a fase 4, que é essa fase que nós estamos agora, terraplenagem antecipada, foi antecipada para outubro de 2007, não há impedimento que se faça antecipação de fases, mas nós temos tido uma disciplina e um rigor muito grande com relação à antecipação de fase. E nós temos projetado que a RENEST ela seja uma refinaria que entre em operação agora em novembro de 2014. Então, fase 1 dessa refinaria passou por um rigor muito grande. Os técnicos do Centro de Pesquisas da Petrobras trabalhou de forma profunda na avaliação dessa fase 1. Ela não foi feita sem zelo, ela não foi feita sem o cuidado. A governança da Petrobras para assinatura de contratos para a RENEST. Nós usamos o decreto 2745 e, por conta disso, nós temos que seguir o manual da Petrobras para contratação e esse manual ele é publicado no Diário Oficial da União. E nós tivemos uma publicação recente, um ano passado, 8 de maio de 2013. Fizemos várias mudanças, vários ajustes nesse manual, porque nós trouxemos o comitê, que é um comitê importantíssimo na aprovação de fase, que é o Comitê de Investimento. E existe uma ação muito forte do ponto de vista orçamentário. Então, mudança de fase passa, sim, por um rigor muito grande. Importante dizer, existem 2 momentos, eu vou deixar esse material para que os senhores possam lê-lo com a atenção que acharem devido, mas nós temos ali contratação pela empresa Refinaria Abreu e Lima. Foram 5 anos que essa empresa existiu. Foram 5 anos em que nós criamos etapas adicionais no processo dessa empresa. Por que essa empresa existia? Essa empresa existia porque nós teríamos a PDVSA como nossa sócia. E por 5 anos nós trabalhamos firme para que a PDVSA viesse. Nós, Petrobras, tínhamos o maior interesse que a PDVSA viesse, porque era 40% do investimento com a PDVSA. A PDVSA não veio, nós incorporamos a empresa no final de 2013. Agora, é importante colocar que tudo começa na Petrobras, mesmo com a refinaria Abreu e Lima. A gerência executiva do abastecimento, na hora da instauração do processo de contratação, a gerência executiva do abastecimento e da engenharia, elas elaboram um documento interno Petrobras. Esse documento interno Petrobras, ele é liderado pela engenharia da Petrobras, mas quando ele segue para a diretoria da Petrobras, ele tem a anuência do diretor de abastecimento. Então, o processo é liderado, o número do documento sai da engenharia, mas é um processo que segue um ritual. Não é aleatório. Existe um ritual, e esse processo todo começa na gerência executiva, que aprova que seja iniciado, está feito o início da contratação. Uma vez aprovado, o nosso gerente executivo do abastecimento recomendava à refinaria Abreu Lima que instaurasse o processo, mas ele estava recomendado já pela Petrobras. Se tivesse um sócio na refinaria Abreu e Lima, poderia ter uma grande discussão em torno, mas não havia esse processo. Se aprovado pelo Conselho, eu estou terminando, da refinaria Abreu e Lima, cria-se a comissão de licitação
composta por integrantes do abastecimento e da engenharia. A engenharia lidera, mas ela não tem o poder absoluto. O poder é da diretoria da Petrobras. Vai a apreciação da refinaria Abreu e Lima, que assina o contrato lá na ponta, o conselho da Abreu e Lima. Depois que a refinaria deixou, depois que a empresa Abreu e Lima saiu... Presidente Graça, só para... 5 minutos, senhor presidente, por favor. Os 5 minutos que eu preciso para fechar. Depois que acabou o processo, nós terminamos com a empresa, né, entendemos que a Venezuela não atendia às nossas expectativas, não a Venezuela, a PDVSA, nós incorporamos a empresa. E, novamente, o processo encurta, mas ele passa todo pela gerência executiva de abastecimento e engenharia da Petrobras. Aditivos segue o mesmo procedimento. A empresa tem uma demanda, ela tem um pleito, ela manda para o engenheiro, para a diretoria da engenharia, tudo isso é discutido com os diretores de abastecimento, com o diretor de engenharia que lidera o processo, sempre com a anuência do diretor de abastecimento. Quando existia a refinaria Abreu e Lima, recomendava-se a avaliação. A refinaria Abreu e Lima se entende que está aprovado e encaminhava a criação da comissão de avaliação do pleito e a assinatura do aditivo. Depois que saiu, fechamos, não temos mais a refinaria, a empresa Abreu e Lima, o processo se dá da mesma forma, todo dentro da Petrobras. Para fechar, senhor presidente, senhor relator, senhor secretário e presente, nós temos, então, aqui a RENEST sendo avaliada sistematicamente, ano a ano. Na Petrobras, nós trabalhamos com uma unidade geradora de caixa, nós temos 100% do refino no Brasil. Nós olhamos o negócio refino, as 12 unidades, a RENEST e o Comperge, dentro desse pacote de refinos, e o auditor, que audita a Petrobras, ele reconhece que o parque de refino da Petrobras ganha valor com as sinergias de Comperge, com as sinergias de RENEST, e que este resultado, num teste de impairment, é mantido a integralidade do valor dos ativos e a capacidade de geração de caixa. Nós aqui temos o atendimento a todas as requisições, desde o ano de 2006, que nós temos passado por vários questionamentos do TCU, do Ministério Público, requerimentos de informação de diversos importantes parlamentares que nos perguntam. Nós, a pedido do Conselho de Administração da Petrobras, há 2 meses atrás, iniciamos uma comissão de avaliação interna, de apuração dos processos dos quais seguiram cada um desses contratos de RENEST. E temos mantido atualizados todos aqueles que nos perguntam, que nos arguem sobre nossa refinaria, especialmente a RENEST. Muito obrigado, senhores, obrigado a todos da mesa. E ao senhor.